Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2019. São 7 horas e 5 minutos. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão de hoje. Tempo parcialmente nublado, o sol pode aparecer, máxima de 26, mínima de 19 graus, no momento no centro, 20 graus. Fragmentos de óleos nas pistas, ou melhor, nas praias de São João da Barra, Quissamã e Macaé. Primeiro registro do material da região foi sábado em Gruçaí. Quase 1 quilo do resíduo foi recolhido em Barra do Furado. Marinha informou ontem que todos os locais estão limpos. Cheias após dias de chuva, alagamento ainda atinge 400 pessoas em Campos. Suspeito de crime é baleado e preso durante operação no Santa Rosa. Aumento chega a 40%, carne bovina com preço bem mais salgado. Em denúncia de 2006, fantasma das ONGs fica sob análise do Supremo. No esporte, em categoria sub-21, campista vence Copa Brasil de Taekwondo. E no Folha 2, prêmio Alberto Lamego e uma homenagem a Diva Abreu Barbosa e Ive Carvalho. Nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook, pelo YouTube, em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br. Também uma alternativa para o nosso ouvinte é o site radios.com.br. No programa de hoje, o jornalista Luiz Abreu Barbosa, chegando também daqui a pouquinho aqui conosco, o jornalista Arnaldo Neto, nosso convidado já está aqui, o arquiteto Vitor Aquino. E, Aloysio, vamos comentar um pouco sobre essas manchetes principais do jornal Folha da Manhã de hoje, começando com o fragmento de óleo nas praias, né, de São João da Barra, que foi detectado primeiro em Gruçaí. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, Vitor Aquino, superintendente de São João da Barra, mas está aqui hoje mais na condição de arquiteto, autor do projeto do HGG, que no último dia 20 teve 7 áreas do hospital interditadas, suspendeu o atendimento clínico por conta de um velho problema, água de chuva, mas vamos estar falando isso no próximo bloco. Vou esperar Arnaldo Neto chegar, até porque, mais que da condição de repórter, ele na condição de testemunha, porque ele estava, como torcedor do Flamengo, fanático que ele estava do lado do trio elétrico quando estourou a confusão ali na Getúlio Vargas, no centro do Rio de Janeiro, na dispersão da Candelária, né? E pode dizer, dar o testemunho do que houve ali de fato, né? Mas eu vi ontem, acompanhando muito ontem, eu vejo Fox, vejo ESPN, vejo Sport TV, eu vou zapeando ali, né? Eu fico muito de acordo com o profissional que tá. Ontem teve Adílio no Bem Amigos, né? Vi um pouco, que é um craque, né, daquele time de 81. Mas vi também um pouco me fugiu o nome do programa agora, Marco, me ajuda aí, o programa da ESPN, Linha de Passe. Linha de Passe. E Mauro César, seu ex-colega, eu não sei se ele vai ter a mesma reação diante de você, Marco, esse homem é capicioso. Ele fez para Trajano ontem, tá falando para Mauro César. Não, para Trajano não. Trajano não, perdão, para que Fure. Eu espero que se você... Mauro César, porque o Mauro César espero que se você sair da Folha FM, você não faça não, para mim ou para Arnaldo também. Porque... Não. Ao contrário, mas o Mauro César é uma pessoa, ele
conhecido, né, por brigar com todo mundo e criticar todo mundo. Ele briga, ele vai para o aeroporto, ele briga com o cara que pega a mala dele, ele briga com a moça da companhia aérea, briga com todo mundo. Ele brigou até com o PVC, né? Brigou com o PVC, brigou com o Calçade, brigou com os Trajano, brigou com todo mundo. Só não brigou comigo porque não tinha por que brigar comigo, né? Porque a gente não trabalhava assim diretamente, mas é uma pessoa inteligentíssima e muito coerente no que ele fala. Mas é o único flamengueiro que eu conheço que mete o pau no Flamengo assim, rapaz, mesmo sem ter razão. Eu nunca vi disso. Ele briga com todo mundo. Agora o Juca Kfouri é diferente. Chegou, a situação não atrasou para o jogo, mas atrasou para o programa. Pois é. Vamos lá. E o Mauro César, bom que o Renato tenha chegado aqui, eu estava esperando, porque falar sobre opinião, acho que o testemunho é a melhor coisa, né? O Renato estava lá. Claro. Eu queria muito ouvir esse testemunho. Ele me falou por alto ontem, e como a gente não poderia retornar ao assunto durante a entrevista, por isso que eu queria que estivesse aqui antes, Renato. Nunca descobri atraso, mas hoje eu queria, porque hoje eu quero mais você como entrevistado do que como... Me dizer, o que foi aquela confusão? Bom dia a todos. A voz está voltando ainda, né? Pedir desculpa pelo atraso, sobretudo aos ouvintes da Folha FM e aos colegas aqui da bancada. Bem, estava tudo muito tranquilo, Luiz. Um clima muito amigável. Me perdi de Aldir e Matheus também da redação, que a gente estava junto lá. Mas você se perde, mas você está em família. Todo mundo te conhece, todo mundo te abraça, todo mundo brinca. Estava todo mundo tranquilo. Aí ali perto do Balanço Mas Não Cai, a gente parou ali... marcou de se encontrar ali. É bom, só para o ouvinte que não sabe, Matheus Berriel, repórter da Folha, Aldir Salles, repórter da Folha, foram os três juntos para ver o jogo. Isso. Os dois já participaram aqui com a gente. Não, porque o ouvinte pode não saber. Sim, mas os dois também, como já participaram aqui com a gente acaba, né? Marco Antônio, Humberto, eu conheço, os meninos também estiveram aqui, mas o ouvinte é bom a gente esclarecer quem é. Então a gente marcou de se encontrar ali perto do Balanço, estava tudo muito tranquilo, muita criança, muita família também, muita gente junto, assim, parado ali, até porque já era um momento de dispersão, foram 4 horas de caminhada, todo mundo já cansado, né, bastante, uma aglomeração de muita gente mesmo, a gente não tinha noção ainda, não tinha visto aquela imagem aérea, mas eu até falei com a Luísa que uma coisa que me marcou muito, sim, foi quando, por volta de 12:30 mais ou menos, 4 helicópteros se posicionaram ao longo da avenida, o Globocop, que a gente identifica, para no meio, em cima da Candelária. Então ficou muito nítido pra gente que chegou. Aí começou aquela gritaria, chegou, todo mundo levanta as mãos, começa a acender sinalizador de ponta a ponta da avenida, fogos de ponta a ponta da avenida. Aquilo é uma imagem muito marcante. Aquilo ali, eu acho que eu não esqueço, tudo não dá pra esquecer jamais, mas aquilo ali também me marcou muito da comemoração, aquele momento assim. E tava muita confraternização. Eu li depois que nós tivemos, sim, roubos de celulares. Mas perto de onde a gente estava, a gente não via ninguém tentando assaltar ninguém. Teve uma tentativa de confusão, porque tem aquele pessoal que solta bomba ali no meio. Então, todo nesse clima muito tranquilo. Quando chega lá na dispersão, eu paro para esperar os meninos que estavam do outro lado da avenida. Estoura a primeira bomba. Foi só o que eu ouvi. Do lado do Balanço, eu estava ali no Balanço ali. Começa a ocorrer, mas eu pensei que era bomba de torcedor. Que o torcedor estava jogando aquela bomba que espalha um pouquinho de gente e depois volta. Quando estourou a primeira, estourou a segunda, estourou a terceira, começou todo mundo a correr, corre que é a polícia. Todo mundo saiu ali correndo. Ainda pensando que era confusão, fiquei parado, eu estava de sandália, eu fui arrastado e minha sandália ficou. Acabei ficando descalço, estourou as correntes da sandália, aí depois começa todo mundo a correr que o gás começa a fazer efeito. Como eu estou falando, eu estava do lado de cá do Balança, no começo. E a confusão foi do lado de lá, na rua, que o trio entrou. Não vi o que causou a confusão em si. Mas muitas mulheres com crianças reclamavam da força da polícia. Eu parei com um casal que também estava descalço, perdeu calçado na rua, na hora que fui comprar uma água, até mesmo para lavar o rosto. Você fala, só perguntar, aquele prédio, Balança Mas Não Cai, que é em frente ao Ministério daquele prédio? Um pouquinho antes do Monumento do Zumbi, que é onde foi a dispersão, um pouquinho antes de Sapucaí. Aquele prédio antigo. Tá perto da central do outro lado. Isso, a central do outro lado, exato. Só para entender, exato. Veio do outro lado, né? Isso, a gente veio da Candelária pra cá. Tá, agora entendi. Aí quando começou, pessoas que estavam mais próximas reclamaram muito da força da polícia no momento. Tinha muita gente, falam em mais de 500 mil pessoas. Para a polícia controlar, sobretudo as organizadas, que estavam com bandeirão, que estavam atrás do trio, que queriam seguir, realmente
era praticamente inevitável que desse algum tipo de confusão. Se houve exagero de força, acho que aí cabe a auditoria, cabe a corregedoria interna da polícia saber o que aconteceu, mas o clima de hostilidade era muito forte com relação à ação da polícia. As pessoas reclamavam demais da ação da Polícia Militar. Isso a gente ouvia em qualquer parada. Depois dessa confusão, a gente se encontrou em um posto da Shell que tem ali perto e todo mundo reclamava disso. Depois eu li matéria no Extra, pessoal que estava por ali no entorno reclamando da mesma coisa, da truculência da polícia nesse momento. Mas também, o que a polícia fazia para controlar, né? No meu ponto de vista, podem ter acontecido alguns exageros. Pelo clima que eu vi, que não era um clima de confusão, pode ter acontecido. Mas também os policiais são seres humanos para ter ficado acuados também, que é uma massa daquela tentando invadir, tentando passar por um bloqueio. A gente não sabe exatamente ali qual seria a reação de qualquer um naquele momento. Mas, como eu estava do outro lado do prédio, eu não vi o início da confusão. Só ouvi o que todo mundo ia falando, ia passando. Corre, 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 polícia, polícia, corre. E depois, no centro, depois da comemoração já do Hepta, né, que foi um final de semana histórico do campo de futebol também, 2 títulos em 23 horas, 2 títulos importantes. Toda vez que aparecia a imagem do Witzel, aparecia a imagem da polícia nos telejornais, o pessoal vaiava, xingava, tanto o governador quanto a ação da polícia. Um clima também muito ruim para o governador e para a polícia no Rio de Janeiro. Então foram coisas desse ponto no ponto de vista da cobertura policial, se estivesse lá como repórter para cobrir a grande festa que foi, mas também a consequência policial que teve em cima disso, acho que marcou foi isso. A hostilidade do carioca com relação ao governador, toda vez que o governador aparecia, e também a ação da polícia. Estava querendo muito ouvir esse testemunho, porque você falou comigo por alto ontem, Aldir também. Aldir estava mais, acho que Aldir, talvez por questão de ângulos, falou que vocês se separaram. Ele estava muito revoltado com a coisa do apontar a arma. Isso. Porque parece que tinha mulher e criança e a polícia apontou... Não, porque a arma com bala de borracha a arma calibre 12 de ação pump, né? De barriga, né? Tem outro nome também que eu não posso falar aqui na rádio. Pistola não tem bala de borracha, né? É porque é pequeno, não tem bala de borracha. Então a arma que tem bala de borracha é 12, né? Calibre 12. Então você apontar pistola é ficções mesmo. Então você quer atirar, porque você não pode atirar bala de borracha com pistola. Pistola tira bala com chumbo. Claro. Né? Aldir estava muito revoltado. Sim. Ele estava atrás do trio. Ele e Matheus ficaram atrás do trio. Eu já estava mais cansado, porque fui ficando para trás. Né? É o peso da idade, eu acho. Eles são mais novos, eles foram no embalo. Então eles estavam de frente para a dispersão mesmo, onde o trio entrou. Onde o trio entrou ali, eles estavam junto com o trio elétrico. Então eles viram mais de perto um pouco do que eu. Como eu estou falando, eu só vi a bomba. Como eu pensei que a primeira bomba, eu pensei que era da torcida, fiquei parado, firmei o corpo. Quando eu fui ver, eu fui arrastado pela multidão, porque era muita gente. Não, sim, isso é igual Maracanã, você não tem vontade. Você vai para a direita, você quer para a esquerda, você vai para a direita. Exatamente. Literalmente igual a boi, né? Agora, o Mauro César estava falando, antes de chegar, foi muito duro ontem na SPN. Falou que uma coisa... Porque, na verdade, o Witzel, ele é Corinthians. Ele declarou que ele é Corinthians desde criança. Se paramentou de Flamengo, se vestiu de Flamengo, botou a camisa do Flamengo, botou, como eu falei ontem, uma coisa que não é hábito nosso aqui. Então, o cachecol. Se tivesse em Cusco, tudo bem, que a capital Inca era Cusco, né? Lima é a capital do Peru moderno. A capital do Império Inca realmente era Cusco, e beleza, 3.000 metros você bota o cachecol. Ele estava em Lima com o cachecol do Flamengo. E além do mar estava 30 graus. Estava quente. Não, Lima é quente, eu conheço Lima. É quente. Lima é quente. Não faz sol, sempre nublado, sol e chove muito pouco. Porque ela tem uma nuvem que paira sobre Lima, o sol não penetra. Então você tem sempre um ambiente quente, como a Luísa está falando, as casas não têm telhado, aí está falando do arquiteto, e chove muito pouco em Lima. É quente. E é beira-mar, né? Apesar de ser beira-mar, mas é quente. Lima é um grande porto. Lima, na época dos Incas, era um pequeno porto, né? Na época dos Incas, do Império Inca. Cara, a gente falar Inca é um erro histórico, né? O nome do povo é Quechua. Inca era o nome do imperador. Equivale mais ou menos como você chamar o romano antigo de César. Você dá o nome do povo, o nome do imperador. César era Czar, vários... Depois Czar, não existia Rússia ainda no tempo Não, eu sei, mas
Era o imperador de Roma. Eu sei. Era Caesar, né? Sim, depois Kaiser, uma adaptação. Mas Inca era o imperador, não era o povo. Mas o que interessa, de fato, é o nosso czar, Kaiser, ou César, do estado do Rio de Janeiro, né? O governador Wilson Witzel, quer dizer, incorporou política e tal, e foi lá e teve aquela cena patética, né? Ele se ajoelhou, há quem diga que foi por um pedido de casamento. Ele ia pedir Gabigol em casamento. Né? Até comentário isso no seu comentário lá no Facebook, lá no coisa, no Minha Linha do Tempo. Mas quero crer que não era casamento. Né? Não sei, acho que Gabigol também não é desse mole para ele. Eu acho que era para fazer aquele negócio do engraxate. Né? Exatamente. A gente não sabe, né? De repente tava com uma aliança. Não, mas ali, é que parece. Com a aliança ali no bolso, a gente não sabe. Mas a gente não sabe, vai saber. As coisas surpreendem, as pessoas surpreendem. Olha. Surpreende mais do que a gente imagina. Olha, muita surpresa. Tem o Caramanchão, tem muita surpresa. Mas vamos lá. E depois. É ótimo. E depois. O Mauro César falando que é o seguinte, que o Witzel entrou numa torcida que não é a dele, né, que ele não é Flamengo, ele é Corinthians, ele declarou Corinthians desde criança, ele é de São Paulo, né? Sim. E nenhum problema quanto a ser Corinthians ser Flamengo, é só uma questão de fato. E por que eles se impediram de saída? Porque eles foram para a sede, o comando do batalhão de choque da polícia. E aí impediram de seguir junto. Me parece, e a Mauro César falou, não por opinião, mas por informação, que os jogadores do Flamengo todos estavam muito incomodados com isso. Nenhum deles estava gostando disso. A foto realmente foi forjada. A foto foi feita, mas assim, foi muito insistente. Entendi. Da assessoria jurídica. Isso ele falou de informação, ele falou de opinião. Informação. Os jogadores do Flamengo todos estavam muito incomodados com isso. Jorge Jesus muito incomodado com isso. Ninguém estava gostando dessa situação política, nenhum deles gostou. E olha que parece que o Gabigol é simpatizante de Bolsonaro. Não é questão de direita e esquerda, é questão de você não querer não misturar. Ter um evento esportivo utilizado para a política. Sim. É direita, esquerda, centro, o que quer que seja. O problema não é a ideologia política, o problema é misturar uma coisa que não tem a ver com a outra. O famoso papagaio de pirata, que se aproveita da situação. E um papagaio de pirata corintiano. Né? Pois é. Embaixo da asa com um estojinho do Aliança de Noivado. Que pedir Gabigol em casamento. Mas, enfim, e falou isso, e ele fez uma definição que eu acho pertinente sobre isso. Quer dizer, alguém que não é Flamengo, quer utilizar politicamente da glória do Flamengo, 38 anos, um título que você esperava, 38 anos, ganha em cima do River, não é em cima de qualquer time, um jogo muito duro, que o River jogou muito bem, poderia ser o River, né? No jogo em si poderia ser horrível. Não pelo trajeto do campeonato. O Vitor, eu fico muito cavalheiro, porque acabou o jogo, eu falei com o Arnaldo, eu não vou beber uma gota. Eu vou ver esse jogo com meu filho, quieto, e vou escrever quando acabar. Eu não quero beber uma gota de álcool. Eu escrevi 6 parágrafos sobre o meu texto, que estava disponível no blog, disponível no Facebook. 3 parágrafos são sobre o Galhardo, dos 6 parágrafos que eu escrevi. 3 são sobre o Galhardo. Então, eu acho que tá posto que eu estou analisando o time do River. E modéstia à parte, quem leu a matéria da Folha, todos os jogadores do River que brilharam, eu detalhei ele antes, eu vi todos os jogos do River na Libertadores. Essa semana eu investi em conhecer o que é o time da River Plate. Jogou muito bem. Agora, o Macho também, ele jogou muito, atuou muito bem no primeiro tempo, errou muito, e não sou eu que falo, não. A imprensa argentina. O Olé. As substituições no final. Meteram o pau nele nas substituições. Verdade. Entendeu? Prato foi um desastre. Sim. Prato tá mais gordo que eu vou ser, Arnaldo. Mais gordo que Vitor. Entendeu? Você, Arnaldo. Eu vou ser Vitor, Marco. Prato, se bobear, a gente tá mais em forma que ele. Perdeu a bola para Arrascaeta e deu no que deu, o primeiro gol. Mas, enfim, eu acho. E falando isso, quer dizer, uma pessoa que não é flamenguista, que quer tirar proveito político, como também a questão do avião, eu falei ontem aqui, que foram... O avião está ótimo. Não tem problema nenhum o avião.
Eu acho que merece mesmo. Se fosse o Fluminense, mereceria. Se fosse o Bangu, mereceria. Qualquer time brasileiro que tivesse feito isso, mereceria. O problema está na frase final do piloto. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo é um slogan de campanha que não pode ser usado por piloto de Força Aérea brasileiro. Eu ouvi ontem um comentário à noite, disso que você está falando, e ouvi um segundo de um militar dizendo que é utilizado nas Forças Armadas isso há décadas. Brasil acima de tudo, pelo patriotismo ao país. Então, né, eu não sei se procede, não estou fazendo defesa. Ainda que procedesse, como for usado como slogan de campanha, não poderia ser usado no... Não foi usado como slogan de campanha. Está sendo interpretado como slogan de campanha. Olha, é um fato, foi slogan de campanha, isso não é concordância. Brasil acima de tudo, isso não é opinião, isso é um fato. Mas se os militares usam essa frase, Brasil acima de tudo, ele como militar... Se o slogan dele foi utilizado em campanha, foi registrado inclusive no TSE, como slogan de campanha, porque tem que ser registrado no TSE, não pode ser utilizado, independente, não pode ser utilizado. É slogan de campanha, qualquer pessoa associou o slogan de campanha de Bolsonaro. Não, eu também utilizei na hora. Eu também achei que fosse. Mas quando eu recebi esse comunicado, que há décadas a Forças Armadas usa Brasil acima de tudo. Então Bolsonaro pegou o slogan do Exército, botou com o slogan de campanha, foi registrado como slogan de campanha, todo eleitor associa a Bolsonaro, portanto não pode ser usado, porque a Força Aérea não é milícia de Bolsonaro. A Força Aérea é a Força Aérea brasileira. Ela não serve a um governo, ela serve ao país. Ontem foi Lula, Dilma, antes foi Fernando Henrique, amanhã pode ser Luciano Huck, quem quer que seja, hoje é Bolsonaro. O slogan de campanha é para ser usado por Forças Armadas. Eu não falo nada em relação ao avião, mas o slogan de campanha eu acho um absurdo, acho que inclusive deveria ser investigado pela Justiça Eleitoral. Eu não sei, no caso, porque é militar, como é que é a jurisdição, mas eu acho completamente errado. E Mauro César falou isso, um corintiano pega carona numa festa do Flamengo e ainda manda bater na torcida do Flamengo. Aponta a arma pra torcida do Flamengo. Que flamenguista é esse? Não, um corintiano que pega carona, incomoda, causa incômodo aos jogadores, e não é por ideologia. Jesus não é por ideologia, ao técnico. Causa incômodo, causa aquele constrangimento, aquele pedido do noivado mal feito ali no Monumental. E ainda manda bater na torcida. Quer dizer, que problema com violência tem todas as torcidas. Mas foi isso que eu falei ontem, eu fui mal interpretado por algumas pessoas. Na realidade, nós temos que ir contra a violência no esporte. Não é Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Existe violência e nós temos que repudiar isso. E a própria polícia também violenta, não é só a violência da torcida. Porque inclui esses vândalos que entram nas torcidas, independente de ser torcedor. Né? Isso aí é que eu acho errado. E a própria polícia acaba contribuindo com esse fato de ser violenta. Arnaldo falou uma coisa que eu acho que é básico nisso tudo. Cheio de crianças, cheio de família e tal. E a perpetuação do amor pelo esporte ao Flamengo, ao Vasco, ao Corinthians, ao Palmeiras, é feita exatamente por isso, de você levar teus filhos ao futebol. E que você podia levar. Hoje por exemplo, você é flamenguista, você quer levar o seu filho para ver o Flamengo de 4, 5 anos, você prefere ir no Maracanã, por exemplo, quando jogar Flamengo e Atlético Paranaense. Ou Flamengo e Avaí. Porque aí não tem o duelo de torcida. Porque levar num Flamengo e Vasco, num Flamengo e Botafogo, num Fla-Flu é perigoso. Você vai voltar para casa. Você não sabe o que vai acontecer com o teu filho. E a criança se apavora e toma horror. Não, e é natural se apavorar, né? Como eu falei, muita gente, né? A gente que é aqui do interior, imaginar que toda a população de Campos estava na Presidente Vargas. É algo surreal pra gente que é daqui. Você pensar que todo mundo de Campos estava lá naquele momento. 500 mil pessoas. É uma coisa assim, sem precedentes. Sem precedentes. E você imagina uma criança no meio daquilo tudo. Eu tenho 1,90, já 30 anos na cara. Você se assusta na hora do empurra. Você imagina uma criança no meio daquilo ali. Como que não fica impressionado com essa questão? E como eu falei, o governador
as críticas ao governador vinham de todas as partes. Pessoas que você viu que eram pessoas realmente que foi festa, que a gente fala isso com orgulho, festa da favela mesmo, povão na rua, mas como tinha gente da Zona Sul também, e as críticas eram iguais. A crítica ao governador era de ponta a ponta. Eu não sabia que era tão grande assim na capital, no Rio de Janeiro. Não imaginava que estava nesse ponto as críticas ao governador. Arnaldo, eu não sei se você concorda, se a Luísio ou o Vitor concordam comigo. Eu olho esse governador do Rio, a impressão que eu tenho é que ele vestiu um personagem. Ele é um personagem, ele criou um personagem. Ele faz pose nas fotos. Ele levanta o ombro, bota a mãozinha para dentro. Gol? O vídeo dele comemorando o gol? Não vi, nem quero ver. Você chegou a ver, Luiz? Nem quero ver. Vi. Nem quero ver um negócio desse. Não, aquela história dele na ponte Rio-Niterói, aquele pulinho comemorando o gol. Não, comemorando o tiro no Não, eu cabecinha. sei, mas parecia comemoração de gol. É. Parecia uma comemoração de gol. Por melhor que tenha sido o acerto do tiro salvar, ele não pode ter uma Não pode. dessa. Ninguém. Ninguém pode. Nem ele. Quanto mais ele governador. É uma vida humana, né? É isso aí. O respeito, né? Você pode, logicamente, concordar com o ato até. Não, eu acho que é para salvar a vida humana. E a polícia foi uma atitude perfeita, eu acho também. Eu acho o seguinte, você pôs arma na mão, você está correndo risco. Sim, né? sim. Se apontar para 30 pessoas, se alguém treinado, né, cidadão, alguém treinado, tá lá para compensar, foi tudo bem. Agora, você não pode perder de vista com a vida humana que foi perdida. Lógico. Tem pai, tem mãe, tem família. Então, você banaliza a morte da pessoa. E eu acho que ele é de todo o complexo dele é de uma falsidade absurda. Esse detalhe dele ser corintiano eu só fiquei sabendo ontem. Eu não sabia. Eu sabia que ele é torcedor de um dos clubes paulistas. Eu não recordava qual. Ele só tem a matéria no UOL, ele falou que sei, tem de criança. Depois é que eu procurei, que você falou, eu vi. E agora, pelo amor de Deus, né? Não, mas sei lá, cara, nem se fosse flamenguista, não sei até que ponto. É como eu te disse, isso não é novidade, não tem maneira ideológica. Estava aqui diante de um petista ontem, fiz questão de falar, eu cubro Copa, como você, eu cubro Copa desde 90. Uhum. Eu acho que a Copa serve para ele. Porque, um exemplo prático, Copa da Alemanha em 2006. Foi quando o povo alemão defendeu as cores do seu país sem ter vergonha por causa da Segunda Guerra Mundial. Foi quando a Alemanha fez paz com a Alemanha. E foi muito importante. É verdade. A Alemanha tinha vergonha de usar as cores do seu país porque era associado sempre à Segunda Guerra Mundial. A Copa, o futebol foi responsável de um país que tem um país de uma história belíssima, derrubou o Império Romano, reformou o cristianismo, inventou a música, inventou a física como a gente conhece, Einstein, indústria farmacêutica. Porque se você olhar a Alemanha é lapidar, quer dizer, reformou o cristianismo, é um povo com uma história belíssima, que teve um episódio na história horrendo, que foi a Segunda Guerra Mundial, ficou com vergonha de usar suas cores e reencontrou o prazer de usar suas cores na Copa do Mundo de 2006. A Copa é responsável por coisas belíssimas. Agora, falei que diante de um petista, do pré-candidato prefeito do PT, Zé Maria Rangel, o que eu cobri, eu fiquei com vergonha do que foi feito no famoso pátria de chuteiros do PT em 2014. Fiquei com vergonha do que foi feito. Uma tentativa canhestra de se usar futebol, como depois foi a Olimpíada, para utilização política. Como foi a Olimpíada de Berlim em 36. Isso. O seu Adolf Hitler, que foi desbancado por um negro dentro de Jesse Berlim, Owens. Jesse Owens. Exatamente. Ganhou 4 medalhas. Medalha de 100 metros rasos, 200 metros rasos, 4 por 100 e salto em distância. E ele saiu do Saiu do estádio. estádio para não dar medalha a ele. Exatamente. Como foi a seleção que eu falei aqui, a primeira bicampeã do mundo não foi o Brasil, foi a Itália, de Giuseppe Meazza, bicampeã em 34, bicampeã em 38 na França, onde o Brasil tem a sua primeira grande seleção, que é a seleção de Leônidas da Silva e Domingos da Guia. O Brasil em 30 e 34 sai na primeira fase, 38 chega às semifinais, perde para a Itália num jogo duríssimo, 3-2. Um pênalti de Domingos da Guia em Piola. É controvertido porque a bola tinha saído. Domingos da Guia conta a história. Tem Mas vídeo não tinha dele. VAR naquela época. Não tinha VAR. Não, ele contou a história. Domingos da Guia contou a história. Piola era o ponto direito, ele vem ele corta da direita para dentro.
E aí cruza a bola sai pela linha de fundo. Aí só vira, cruza a bola e passa a mão em Domingos da Guia. Daqui vira. Dá-lhe um... Tamanho de Arnaldo, dá um atleta, mas enfoca Arnaldo, dá um murro na cara de Piola. Né? Ele entrou na provocação, né? Caiu na pilha. Caiu na pilha. Aí ele contando isso, tem um vídeo. Eu vi contando esse vídeo que você falou. Aí o juiz era húngaro, chega pra mim, urururu. Ele falou, tá bom, se é assim eu saio. Aí chegou no banco, não, Domingo, você não foi expulso. Naquela época eu não tinha cartão pra... Cartão é na Copa de 70. Não havia cartão. Amarelo vermelho. Primeiro na Copa de 70. Ele via expulsão, tipo assim, você está expulso. O cara falava verbalmente. Entendi. E ele, por entender húngaro, o juiz era húngaro. Achou que tinha sido expulso. Chegou no banco, não, Domingo volta. Quando volta, bota a bola na marca do pênalti. É o terceiro gol da Itália. Né? 38. E também tem outra coisa. Leônidas, machucado, não jogou e foi o primeiro artilheiro que a gente teve em Copa. Jogador do Flamengo, Leônidas da Silva também é jogador do Flamengo. Embora Domingos da Guia tenha jogado também em outros clubes do Rio, foi campeão no Vasco. Começou no Bangu, né? Bangu. No Vasco. Como Leônidas encerrou a carreira no São Paulo também. Mas os dois jogavam no Flamengo à época. Né? Enfim, a Itália foi a final e a Itália, que louve-se a Itália, primeira bicampeão do mundo, um time que tinha vários craques, fazia saudação fascista antes de todos os jogos. E ainda você citou o negócio da camisa preta. A Azurra, que é azul, chegou a usar a camisa preta, porque era a camisa do símbolo do fascismo, né? Então, essa coisa de... Tem no Brasil também, onde a Arena vai mal, mas o time nacional, né, na época da ditadura. E isso leva até a essa confusão toda que a gente tem até hoje. De 87, todos os times queriam jogar na primeira divisão, todo mundo dava-se um jeitinho de entrar ali na primeira divisão. E o presidente do esporte agora quer processar o Flamengo por estar dizendo que é hepta, né? Mas até a CBF já se posicionou de uma forma favorável ao Flamengo, porque quem acompanha futebol sabe que 87, campeão nacional dos grandes clubes, foi o Flamengo. Porque foi criado o Clube dos 13. Aquilo ali foi uma... Foi um arranjo que tentaram fazer com... Na verdade foi uma traição de uma figura mais espúrias do futebol brasileiro, que durante muito tempo me fez... o único time... Eu sou filho de uma família de tricolores, sempre gostei de Botafogo, por causa da história de Garrincha, sobretudo, de Heleno, de Didi. Eu tinha implicância com o Vasco, mas não era com o Vasco. Eurico Miranda, uma figura espúria. Aquilo foi o seguinte, aquela ali... esse cara o Clube dos 13 tinha uma reunião aqui no Rio, uma reunião em outro local, e passaram para ele uma procuração para assinar pelo Clube dos 13. Todos os 13, inclusive o próprio Eurico antes se manifestou numa reunião do Clube dos 13, que peitou, como o Arnaldo falou, contra essa coisa de... Eu fui, a primeira vez que fui no Maracanã foi em 83, Flamengo e Rio Negro. Tinha 90 clubes. Foi 7-1 pro Flamengo. O Zico foi econômico, fez um gol só. Eu saí no Maracanã e tendo gol. Você fala, eu quando criança no Maracanã, a primeira coisa que eu pensei, como é que um homem pode construir uma coisa tão grande? Eu me lembro que mais que o jogo eu fiquei espantado com a arquitetura. Com o estádio, assim. Eu fiquei muito espantado com aquilo. Eu achava impossível que um homem pudesse construir uma coisa tão grande. Mas enfim, Eurico Miranda, em 87, o Clube dos 13 é feito para acabar com esses 90 clubes. Isso. E Eurico participava como vice-presidente do Vasco, mas era quem mandava de fato. O presidente era Antônio Calçada. Dá para ele uma procuração, porque tinha uma outra reunião no Rio. E ele, contra o que tinha sido acordado verbalmente com todos os demais integrantes, ele assina pelo Clube dos 13 e, outorgado legalmente do poder para fazê-lo, que o campeão do módulo verde, que era o principal, teria que jogar com o campeão do módulo amarelo, que era a segunda divisão. Mas ele assina isso na surdina, como era a coisa de Eurico. Os demais clubes só foram saber disso quando aconteceu. Tanto que o Internacional, um clube de tradição, campeão brasileiro, campeão Libertadores, que foi o segundo colocado, não era só o primeiro de cada módulo, não. Eram os dois primeiros de um módulo, foi a Sport, segundo foi a Curitiba, e no módulo verde, que era o principal, Flamengo e Internacional. O Curitiba não quis jogar, o Internacional não quis jogar. A prova maior de que era uma operação de bastidor para querer anarquizar. Logicamente, vai falar, foi legal? Foi.
Porque o Eurico tinha o documento, o Eurico traiu o pactuado verbalmente com os demais representantes de clubes. Eu vi uma entrevista do Roberto Dinamite, e o Roberto Dinamite falou, sensacional, naquele episódio da briga dele com o Eurico, de ser presidente e tal, ele falou assim, o Eurico é a pessoa mais coerente que eu conheci na minha vida. Mas Roberto, como você diz que o Eurico é um cara coerente? Ele falou, porque ele nunca na vida dele cumpriu a palavra. Então é de uma coerência total, ele nunca cumpriu a palavra. O segundo, ela está me dele. lembrando aqui, corrigindo, foi o Guarani, não foi o Curitiba não, o segundo. Guarani, né? Guarani de Campinas. O famoso Bugre. Teve grandes times, né? Poxa, eu assisti a final do Brasileiro, o São Paulo e Guarani, eu estava lá no estádio Guarani, Brinco de Ouro da Princesa. E Morava tem um lá. grande jogador, Careca. Poxa, aquele time. Neto Mas aquele foi time. do Guarani, Paulo Isidoro. Teve grande jogador. Paulo Isidoro, me lembro no Atlético Mineiro. Não, Paulo Isidoro terminou a carreira no Guarani e fez um gol em cima do São Paulo Tele. Você lembra disso não? Um golaço de fora Eu da sei, área, eu assisti, foi o final do campeonato de 85 ou de 86. O Careca já era do São Paulo. do São Paulo. Dali ele foi pro Napoli E depois. teve pênalti. Dali foi pro trio Napoli. lá, né? Ele, Maradona e Alemão. E alemão, isso. Bom, olha, são 7h41. Vamos ao HGG. Vamos Deixa eu só entrar. Não, só uma coisa, desculpa, uma coisa importantíssima. Prêmio Humberto Lamigo. Pois é, citei aqui na... Não sei que você citou, mas é que a gente acaba enveredando por política e futebol e mais do que, ou tanto quanto eu fico feliz para o Flamengo, triste com o que houve na comemoração, fico feliz, Diva Abreu ontem, Diva Abreu Barbosa, né, acho que quero crer mais como historiadora, compositora, poeta. Idealizadora do prêmio também. Né? Também pela passagem que ela teve na Secretaria de... Na época não era Secretaria, não era simplesmente Superintendência, era... Não era Departamento de Cultura? Departamento de Cultura, chefe do Departamento de Cultura, isso mesmo. Foi quando eu cheguei aqui em 88, É isso, por aí. Marco Amador, é chefe do Departamento de Cultura. No governo do Zé Barbosa, onde criou o Prêmio Humberto Lamigo, inclusive, abriu a Casa de Cultura Zé Cândido de Carvalho, em Goitacazes, fez as pazes, Zé Cândido, ainda vivo, com Campos, que ele estava meio brigado com Campos, autor do Coronel Lobisomem, né? Talvez o grande prosista da história de Campos, ao lado de Alberto Ribeiro Lamigo. Se bem que Alberto Ribeiro Lamigo, mais geologia, com estilo Euclides da Cunha, e Zé Cândido, mais ficcionista mesmo. Ontem foi eleita para ganhar o Prêmio Humberto Lamigo, vai ser 28 de março, e alguns anos se homenageia um vivo e um morto. Fico muito orgulhoso como filho, né? Muito orgulhoso. Para mim foi mais um título, o hat-trick para mim. Pessoalmente, teve Flamengo campeão Libertadores, teve o Flamengo campeão brasileiro e agora Diva Abreu ganhando o Humberto Lamigo. Fico muito feliz, muito orgulhoso. Meus parabéns a ela. Muito orgulho e também muito orgulhoso pela homenagem póstuma tem aqui Arnaldo, Marco, pode discordar às vezes, mas enfim, todo mundo aqui parceiro, Beto, mas tive vários parceiros na vida profissional e um dos grandes parceiros que eu tive foi Ivo Carvalho, né? Ator Ivo Carvalho, era intérprete dos meus poemas e festivais, a gente começou, ganhamos prêmio na Biblioteca Nacional do Estado do Rio de Janeiro, né? Em 2007, primeiro lugar, ele intérprete e eu poesia, não foi qualquer prêmio, Auditório Machado de Assis. Ganhamos alguns prêmios em Campos também, no Fest Campos de Poesia, parceiro de copo também, né? Fico com muita pena, acho que foi o maior ator de Campos, no meu ponto de vista, que eu já vi, né? Lógico, Tonico Pereira, pela relevância que tem lá como ator de televisão, de cinema. E né? é considerado o maior conhecedor de Molière do teatro brasileiro.
ele é considerado pelos Tônico atores Pereira. como o maior conhecedor da mas obra de Molière. No teatro já vi um e vi outro. É questão de opinião pessoal, né? Não, claro. No teatro eu acho que... E foi o maior ator que eu já vi de Campos. No teatro. No É teatro. que a televisão e o próprio teatro, você se expõe mais nas casas das pessoas e você tem maior relevância em aparência. Mas não quer dizer com isso que seja o mais Seja mais competente, ator. né? Não, eu isso também é não falei opinião, como ator. opinião. Eu acho que o Tonico é o maior ator de Campos por tudo que fez. Ele, inclusive, levar o nome de Campos, botar Goitacazes na Grande Família. É verdade. Agora, em teatro, que eu já vi os dois, aí é questão de gosto. Lógico. Mas eu e muita gente, o teatro de Campos tem essa opinião, né? Mas não vou ter essa comparação. Para mim, foi um ator, o que importa é que Dois foi grandes homenageado. atores. Dois grandes atores. E fico muito feliz também. Assim que puder, vou tomar uma por ele. Eu sempre, quando vou beber uma cerveja, dou uma pro Santo, né? E aí, Santo bebedor pra caramba, né? Aí tem doutor Evaldo Nojosa, Pedrinho Enes, Ive Capi, rapaz. Essa turma tem... Você vai gastar mais com o já grade, Santo. né? Você vai gastar mais. Compra uma garrafa logo pro Santo. Tem que ser uma grade. Uma garrafa não, tem que ser uma grade. Luizinho, eu não tenho essa formação histórica que você tem, que é belíssima. Mas eu tenho um carinho muito grande pela história, adquirido pela sua mãe, que foi minha professora no liceu. Ela me passou a me fazer gostar da história. Eu não tenho essa capacidade de Aloysio, não tenho essa parte cultural dele, mas tem que reconhecer que se hoje eu gosto um pouco da história, analiso um pouco a história, devo a Diva Abreu. Bom, deixa eu só anunciar meu entrevistado de amanhã, aproveitar aqui que é a manchete da Folha que vocês já chamaram, que é fragmentos de óleo nas praias de São João da Barra, São Francisco, Quissamã e Macaé. Amanhã a gente vai conseguir marcar com as secretárias de Meio Ambiente de São João da Barra, Joyce Pedra, e Luciana Sofiati, de São Francisco, que foram os primeiros municípios aqui da região atingidos, para a gente saber como está essa situação. Então, grande entrevista amanhã, para você que é ouvinte da Folha FM. Deixar o beijo aí para Diva, acho que falo não como filho, falo o nome aqui de todos nós. De todos nós. E, meu irmão, Ive, onde você estiver, parabéns. E que pena que não te deram isso em vida. Você merecia pra caramba. Eu ia falar outra coisa aqui, mas toda vez que acontece um fato desse, de você dar um prêmio a uma pessoa que já morreu, eu me lembro de uma música do Nelson Cavaquinho que ele dizia: me dê as flores em vida, o carinho e a mão amiga, para aliviar os meus ais. Depois que eu me tornar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Ótimo. Né? Obrigado, Marcos. Bem colocado. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ao HGG. intervalo e depois HGG. Chegou a sua nova forma de andar.